Abri a gaveta do criado mudo ainda de madrugada, procurando um remédio para a dor de cabeça, e encontrei algo que não era meu, um envelope pardo, dobrado com um cuidado excessivo, escondido debaixo de contas antigas e manuais de eletrodomésticos que já nem existiam. O meu nome estava escrito à caneta, numa letra que eu conhecia bem demais. Fernando. Fiquei sentado na beira da cama, o envelope apoiado no joelho, ouvindo a respiração da minha esposa ao meu lado. 17 anos de casamento, e nunca tínhamos usado envelopes entre nós. Tudo sempre foi dito em voz alta, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Abri. Dentro havia uma cópia de um contrato. Não li tudo de imediato. Primeiro reparei nas assinaturas no final da página. Uma era a minha. A outra não era. Era de alguém da família, alguém muito próximo, alguém que não deveria, em hipótese alguma, estar envolvido naquilo. O quarto parecia menor. O ventilador de teto fazia um barulho irritante, como se estivesse prestes a cair. Li o cabeçalho com atenção dessa vez. Tratava-se de uma procuração, ampla, irrevogável, datada de 3 meses antes. 3 meses. Foi quando senti aquele frio estranho no estômago. O mesmo que senti, anos atrás, quando o médico me chamou numa sala pequena demais para dar notícias grandes demais. Um frio que não passa com água nem com ar. Olhei de novo para a assinatura. Era a minha, sem dúvida, igualzinha. Mas eu não lembrava de ter assinado aquilo. Não lembrava mesmo. Nenhuma conversa, nenhuma explicação, nenhum pedido. Virei o rosto devagar e encarei minha esposa dormindo. A luz fraca da rua entrava pela fresta da cortina, desenhando sombras no rosto dela. Ela parecia tranquila, em paz, como se nada estivesse fora do lugar. Eu, por outro lado, sentia que tinha acordado dentro de outra vida. Levantei sem fazer barulho e fui até a cozinha. A casa estava silenciosa, daquele silêncio que só existe quando todo mundo acredita que está seguro. Coloquei água no fogo, mas esqueci de acender o fogão. Fiquei parado, olhando para a chama apagada, com o envelope ainda na mão. Li o contrato inteiro dessa vez. A procuração dava poderes para movimentar bens, contas, decisões patrimoniais, tudo. E o nome da pessoa beneficiada me fez fechar os olhos por alguns segundos, como se isso fosse suficiente para apagar o que estava escrito ali. Era alguém que eu ajudei a criar. Alguém que sentou à minha mesa incontáveis vezes. Alguém que me chamou de tio, de pai, de Fernando. Posso falar contigo um minuto? O relógio da parede marcava 5h20 da manhã. Sentei à mesa da cozinha. A mesma mesa onde comemoramos aniversários, discutimos contas, fizemos planos para uma velhice tranquila. Passei os dedos pelas marcas na madeira. Riscos antigos, manchas que nunca saíram. Tudo ali contava uma história, menos aquele papel. Tentei me lembrar de quando poderia ter assinado aquilo. Pensei em dias de cansaço, em consultas médicas, em momentos em que confiei demais e perguntei de menos. Pensei em como é fácil colocar um papel na frente de alguém quando ele acredita que está entre os seus. Dobrei o contrato com cuidado e coloquei de volta no envelope. Não acordei minha esposa. Ainda não. Havia algo naquele silêncio que me dizia que, se eu falasse agora, nada seria igual depois. E, no fundo, eu já sentia que nada seria igual de qualquer forma. Fui até a varanda e abri a porta. O ar da manhã estava frio, a rua vazia. Um cachorro latiu ao longe. Pensei em como o mundo continuava funcionando perfeitamente, mesmo quando algo dentro da gente começava a rachar. Peguei o celular e procurei pelo nome que constava no contrato. Havia mensagens recentes, muitas, todas normais. Piadas, pedidos pequenos, favores, nenhuma menção a papéis, a assinaturas, a decisões importantes. Rolei a conversa até mais para trás. Encontrei um áudio de 4 meses antes. Não lembrava de ter ouvido. Apertei o play.
Fernando, depois a gente conversa com calma, tá? É só uma formalidade, coisa rápida. Confia em mim. Formalidade. A palavra ecoou na cozinha vazia como um deboche. Foi aí que percebi que não se tratava apenas de um papel. Havia algo maior sendo feito por trás, com calma, com paciência. Enquanto eu seguia minha rotina, acreditando que estava tudo bem, alguém organizava a minha vida como se eu fosse um detalhe inconveniente. Desliguei o celular e encostei a testa na porta da geladeira. Senti um cansaço profundo, daqueles que não vêm do corpo, mas da alma. Um cansaço de quem percebe que foi ingênuo tarde demais. Quando o sol começou a clarear o céu, ouvi passos no corredor. Minha esposa apareceu na porta da cozinha, ainda sonolenta. Você acordou cedo, disse ela, forçando um sorriso. Olhei para ela com o envelope na mão. Acordei, respondi. E encontrei isso. O sorriso dela demorou meio segundo a mais do que o normal para desaparecer. Foi pouco, quase imperceptível, mas eu vi. E naquele instante, sem que ninguém precisasse dizer mais nada, eu soube que aquele envelope não estava ali por acaso. Soube que havia conversas que aconteceram sem mim, decisões tomadas em meu nome, e uma lealdade quebrada de um jeito que ainda não dava para medir. Ela abriu a boca para falar. Eu levantei a mão. Depois, disse. Agora não, porque eu ainda precisava entender até onde aquilo ia. E, principalmente, quem mais tinha decidido que eu já não precisava saber da minha própria vida. Eu não disse mais nada naquela hora. Peguei o envelope, dobrei o contrato de um jeito que não amassasse e enfiei no bolso da calça como se fosse uma arma. Não porque eu queria usar, mas porque eu precisava sentir que tinha alguma coisa nas mãos. Minha esposa ficou parada na porta da cozinha, de camisola, o cabelo preso de qualquer jeito, tentando montar uma expressão que servisse para aquilo. A luz fraca da manhã batia no rosto dela e deixava tudo mais cruel. Não havia como fingir que era só um papel achado por acaso. Fernando, ela começou, com aquele tom de quem já ensaiou no banho o que ia dizer. Depois, repeti mais baixo, eu preciso pensar. Ela deu um passo para dentro, como se fosse sentar e explicar com calma, como se calma fosse um botão que se aperta. Eu senti uma irritação subindo, mas não era raiva explosiva, era outra coisa. Era o meu corpo tentando segurar o que a minha cabeça ainda não conseguia organizar. Você tá me assustando, ela disse. Eu encarei a pia, o escorredor, a toalha pendurada, coisas pequenas, domésticas, quase ridículas diante do que estava acontecendo. Engraçado, falei. Eu que devia estar assustado. Ela respirou fundo, pegou uma caneca e começou a fazer café, um gesto automático, normal, como se o cheiro de café pudesse cobrir o cheiro de mentira. Eu observei cada movimento dela, e aquilo doeu de um jeito diferente, porque eu conhecia cada um daqueles movimentos. 17 anos, eu conhecia o barulho da colher batendo na borda da caneca. Conhecia até a pausa exata, antes dela colocar açúcar. Isso aí, ela apontou com o queixo para o bolso da minha calça. Não é o que você está pensando. Eu quase ri. Quase. O tipo de riso que não tem humor nenhum. E o que eu estou pensando? Perguntei, finalmente olhando nos olhos dela. Ela desviou. Não foi um desvio dramático. Foi uma fuga rápida, como quem tira a mão do fogo. Que alguém... que a gente... Ela engoliu seco. Que fizeram isso para te prejudicar. Fizeram. No plural. Ela mesma escorregou sem perceber. Eu me aproximei da mesa, puxei a cadeira e sentei devagar. Não porque eu estava calmo, mas porque se eu me movesse rápido, eu sentia que ia quebrar alguma coisa. E eu precisava de lucidez, não de escândalo. Eu achei isso escondido, falei. Debaixo de contas antigas, com meu nome escrito. E a minha assinatura tá lá, mas eu não lembro de ter assinado. Você quer mesmo me convencer que isso não é o que eu tô pensando?
Ela colocou a caneca na minha frente. Café preto, forte. A mão dela tremeu um pouco quando largou a caneca na mesa. Quase nada, mas eu vi. Você andou muito cansado esses últimos meses, ela disse. Você vive esquecendo coisa, Fernando. Aquilo foi como um tapa, não pelo conteúdo, mas pela intenção, porque não era uma preocupação genuína. Era uma porta que ela estava abrindo com cuidado. A porta de eu ser confuso e desatento, esquecido, um homem de 53 anos que não lembra mais das coisas. Eu senti meu estômago virar. Então, agora eu tô ficando gagá? Perguntei, a voz baixa, perigosa. É isso? Não, não é isso. Ela falou rápido. Eu só tô dizendo que talvez você tenha assinado sem dar importância. Porque confia. A palavra confia caiu pesada. Eu pensei no áudio. É só uma formalidade. Confia em mim. E de repente tudo começou a se encaixar de um jeito que eu não queria. Eu levantei, fui até a sala e peguei minha carteira com os documentos. Voltei com ela e joguei em cima da mesa. Minha esposa arregalou os olhos. O que você está fazendo? Eu tô lembrando, respondi. Eu tô puxando minha vida para fora do esconderijo. Abri a carteira, peguei meus cartões, minhas senhas anotadas num papel antigo, coisa que eu sempre fiz por precaução. Aquele papel com letras pequenas. Eu sempre fui cuidadoso, não ao ponto de desconfiar de quem mora comigo, mas cuidadoso. Qual é a data dessa procuração? Eu perguntei. Ela hesitou. 3 meses atrás. Eu mesmo respondi, antes dela abrir a boca. E 3 meses atrás foi quando você insistiu que eu fosse naquele cartório resolver uns negócios rápidos. Lembra? Ela ficou dura, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa dentro dela. Eu vi a cena com clareza, uma manhã quente, eu reclamando de fila, ela dizendo, é rapidinho, aquela conversa de sempre. Eu assinei um monte de coisa. Eu assinei alguma coisa? Eu lembrava de assinar reconhecimento de firma, de um documento bobo, não lembrava de procuração nenhuma. Mas a memória é traiçoeira quando alguém te conduz com calma. Você está misturando as coisas. Ela disse, mas a voz não tinha firmeza. Então, me mostra, eu falei. Me mostra qual foi o documento daquele dia. Cadê a cópia? Eu não guardei. Claro que não. Ela bateu a mão na mesa, irritada, mas mais com medo do que com raiva. Fernando, por favor, para com isso. A gente pode conversar. Eu abri o celular de novo. Rolei as mensagens. Encontrei outra coisa que eu não tinha visto. Uma ligação perdida de um número que eu não conhecia, na mesma semana da data do contrato. E logo depois, uma mensagem da pessoa beneficiada, curta, seca, fora do jeito habitual. Tá tudo certo. Depois, eu te agradeço. Eu senti uma pressão atrás dos olhos. Não era choro ainda. Era o corpo segurando. Tá tudo certo. Eu li em voz alta. Certo para quem? Minha esposa se aproximou, devagar, como se eu fosse um animal ferido. Não fala esse nome alto, ela pediu. Aí foi que eu entendi o tamanho. Não era um erro. Não era um mal-entendido. Era um pacto. Um acordo subterrâneo daqueles que se sustentam no silêncio e na vergonha. Você está protegendo ele, eu disse. E a minha voz falhou no final. Ela não negou. E o fato de não negar foi pior do que qualquer confissão. Eu fui até o quarto, abri a gaveta do criado mudo de novo e revirei tudo. Remédios, contas, um relógio velho que eu nunca mais usei. No fundo, um segundo envelope menor, desses de cartório, com grampos enferrujados. Eu puxei e senti a pele do meu braço arrepiar. Minha esposa apareceu no corredor. Fernando, não mexe nisso. Tarde demais. Eu abri. Era um comprovante de pagamento, taxas, reconhecimento de firma e o nome do cartório. O mesmo cartório do dia rapidinho. A data batia. Tudo batia. Eu encostei na parede do corredor, segurando os papéis como se fossem me derrubar. Você foi comigo, eu falei, mais para mim
do que para ela. Você ficou do meu lado. Você olhou na minha cara. Ela chegou perto com os olhos úmidos. Eu fiz isso para evitar um problema maior. Evitar um problema maior? Outra frase pronta. Eu comecei a perceber o padrão. Tudo era formalidade, coisa rápida, evitar problema, não exagera. Como se a minha percepção fosse sempre o exagero e a mentira fosse sempre o meio-termo razoável. Que problema maior? Eu perguntei. Ela apertou os lábios, como se estivesse escolhendo o que podia escapar sem afundar o resto. Você sabe que ele está apertado, ela disse. Você sabe que ele fez dívidas, que está ameaçando, fazendo pressão. Ele não é uma pessoa ruim, Fernando. Ele só está desesperado. A palavra ameaçando ficou no ar. Ela mesma colocou ali e tentou puxar de volta com o olhar, mas não deu tempo. Ameaçando quem? Eu perguntei e senti meu coração martelar. Você ou eu? Ela não respondeu. E esse silêncio me atravessou como uma lâmina fina. Eu voltei para a cozinha, sentei de novo e dessa vez bebi o café. Estava amargo demais. Ou talvez fosse só eu. Peguei uma caneta e um caderno velho que eu usava para anotar coisas da casa. Comecei a escrever datas, nomes, mensagens, aquele áudio, o envelope, a procuração, o cartório. Minha esposa me olhava como se eu estivesse construindo uma bomba. O que você está fazendo? Ela perguntou. Eu estou me protegendo, respondi sem levantar a cabeça, porque alguém aqui decidiu que eu não mereço saber a verdade. Ela começou a chorar de um jeito contido, como se chorar fosse parte do argumento. Você vai destruir nossa família, ela falou. Eu levantei os olhos e o que eu senti não foi pena. Foi uma lucidez gelada. Não fui eu que comecei a destruir, eu disse. Eu só encontrei a rachadura e agora eu estou olhando dentro. O celular vibrou em cima da mesa. Um novo áudio. Da pessoa beneficiada? Curto. Fernando, depois me liga. A gente precisa alinhar umas coisas. Alinhar. Eu apertei o telefone na mão e pela primeira vez desde que abri aquela gaveta, eu senti uma certeza pesada. Eles já tinham um plano. E eu tinha acabado de sair do papel de marido e entrar no papel de obstáculo. Eu não respondi. Não ainda. Só anotei mais uma linha no caderno, com a mão firme demais. Hoje ele pediu para alinhar. Eu vou descobrir o que já foi alinhado sem mim. E enquanto minha esposa chorava em silêncio do outro lado da mesa, eu percebi que aquela casa, que sempre foi o meu lugar seguro, tinha virado um cenário, e eu era o único que não tinha recebido o roteiro. Eu liguei para ele no começo da tarde, não porque quisesse, mas porque precisava ouvir com meus próprios ouvidos até onde aquilo ia. Saí de casa antes, disse que ia resolver coisas na rua. Minha esposa não perguntou para onde, só assentiu como quem sabe que qualquer pergunta pode virar prova. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parado, com o telefone na mão, olhando para o painel desligado. Aquele era o mesmo carro que eu tinha usado para buscar aquela pessoa em aeroporto, em hospital, em madrugada chuvosa, quando não tinha ninguém. Pensei nisso antes de apertar o botão. Ele atendeu rápido demais. Fernando, disse, com uma naturalidade ensaiada. Ainda bem que ligou. Precisamos mesmo conversar. Precisamos. Sempre no plural. Sempre diluindo a culpa. Onde você está? Perguntei. Podemos nos encontrar? Ele respondeu, ignorando a pergunta. É melhor pessoalmente. Eu quase disse não, mas percebi que o que eu precisava não era conforto, era confirmação. E confirmação dói ao vivo. Marcamos num café, perto do centro desses antigos, com mesa de fórmica e cheiro de café requentado. Um lugar neutro, sem testemunhas que importassem. Cheguei antes. Sentei de costas para a parede, hábito antigo. Fiquei observando a porta, sentindo aquele aperto no peito que não é ansiedade, é alerta. Eu não estava com medo dele. Estava com medo
do que eu ia ouvir. Ele entrou 10 minutos depois, olhando em volta antes de me ver. Quando me reconheceu, abriu um sorriso rápido, nervoso. Veio com os braços abertos, como se fosse me abraçar. Não, eu disse. Só isso. Ele parou no meio do gesto, riu sem graça e sentou. Você tá diferente, comentou. Você também, respondi. Mas eu não tô aqui para conversa fiada. Ele pigarreou, pediu um café, sem me perguntar se eu queria algo. Outro detalhe pequeno, mas revelador. Sempre decidindo. Olha, Fernando, começou. Isso tudo saiu do controle. Não era para você descobrir desse jeito. Ali estava, a primeira confirmação. Então era para eu não descobrir. Eu disse, sem elevar a voz. Ele desviou o olhar, mexeu no celular, virou a xícara. A gente ia te contar, respondeu rápido demais. Mais pra frente. A gente quem? Perguntei. Ele suspirou, como quem se prepara para uma explicação longa. Eu e ela, disse. Mas foi mais por preocupação do que qualquer outra coisa. Eu senti um gosto metálico na boca. Preocupação comigo ou com você? Perguntei. Ele levantou as mãos, defensivo. Com todo mundo. Você sabe que eu tô enrascado. Você sabe que eu nunca quis te envolver, mas as coisas apertaram. Dívida, puxa dívida. Eu só precisava de tempo. E achou que o melhor jeito de ganhar tempo era pegar controle da minha vida pelas costas? Perguntei. Ele se inclinou para a frente. Não era controle, Fernando. Era segurança. Uma garantia. Se alguma coisa acontecesse comigo, se os caras viessem para cima, você estaria protegido. Eu encarei aquele rosto que eu conhecia há anos e não reconhecia mais. Protegido de quem? Eu perguntei. De você! Ele se mexeu na cadeira, incomodado. Você tá exagerando. Essa frase, de novo. Eu tirei o envelope do bolso e coloquei em cima da mesa, entre nós. Ele olhou e engoliu seco. Procuração ampla, irrevogável, eu disse. Você sabe o que isso significa? Sei, respondeu baixo. Então explica. Eu falei. Explica porque alguém que quer me proteger precisa disso. Ele passou a mão no rosto, cansado, ou fingindo. Porque eu precisava mostrar para os credores que havia algo sólido, um nome forte, alguém confiável. Você. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. O barulho do café, talheres, conversas alheias, a vida normal acontecendo ao redor de uma conversa que estava desmontando a minha. Então eu virei garantia, eu disse. Sem saber. Temporariamente, ele corrigiu. Era só até eu me reerguer. E se eu morresse? Perguntei. Ele arregalou os olhos. Que pergunta é essa? Responde. Eu insisti. Se eu morresse com essa procuração ativa, o que acontecia? Ele não respondeu de imediato. E esse intervalo foi a resposta. Você pensou nisso, eu disse. Pensou em tudo, menos em mim. Ele levantou a voz pela primeira vez. Eu não tive escolha. Algumas pessoas olharam. Eu mantive a calma. Teve, sim, eu disse. Você sempre teve escolha. Só escolheu o caminho mais fácil para você. Ele respirou fundo, baixou o tom, de novo. Sua esposa sabia de tudo, ele falou, como quem entrega uma peça final. Ela concordou. Eu senti como se alguém tivesse empurrado o meu peito para dentro. Concordou com o que exatamente? Perguntei, mesmo já sabendo. Com a procuração, com a ideia de te poupar do estresse. Você anda com pressão alta, Fernando. Ela só quis evitar um infarto, uma confusão maior. Te poupar, evitar. As mesmas palavras, o mesmo verniz. Então, vocês decidiram por mim, eu disse. Porque achavam que eu não aguentaria a verdade. Ele não negou. Ela disse que você confiava nela. Ele completou. E em mim, eu me recostei na cadeira. Não senti vontade de gritar. Senti algo pior, uma clareza dolorosa. Não havia mais dúvida. Não era paranoia, não era esquecimento, era
Traição organizada. Me diz uma coisa, eu falei. Se eu não tivesse encontrado o envelope, até onde isso ia? Ele hesitou. A gente ia regularizar tudo, respondeu. Talvez vender alguma coisa, ajustar contas, depois te devolver. Vender alguma coisa. Ele não disse o quê, mas eu sabia. Minha casa? Perguntei. Ele fechou os olhos por um segundo. Talvez. Foi aí que algo quebrou de vez, não de forma explosiva. Quebrou como vidro velho que já estava trincado fazia tempo. Eu levantei, peguei o envelope de volta. Essa conversa acabou, eu disse. Ele se levantou também, desesperado. Fernando, espera. A gente pode resolver. Não precisa envolver advogado, polícia, nada disso. É família. Família. A palavra saiu da boca dele como um escudo. Família não faz isso, eu respondi. Família não age no escuro. Ele tentou segurar meu braço. Eu puxei de volta. Não encosta em mim. Saí do café sem olhar para trás. Entrei no carro e fiquei alguns minutos parado, respirando curto. Meu telefone começou a vibrar. 1, 2, 5 ligações, mensagens. Eu não abri nenhuma. Em vez disso, liguei para um número que eu tinha guardado há anos e nunca precisei usar. Um advogado que um colega indicou uma vez para qualquer coisa. Doutor, eu disse quando ele atendeu. Eu preciso de ajuda. Agora. Voltei para casa no fim da tarde. Minha esposa estava sentada no sofá, como se estivesse esperando um julgamento. Você falou com ele, ela disse. Não foi pergunta. Falei, respondi. E ele confirmou tudo, eu disse. Cada detalhe. Ela começou a chorar. Um choro alto, desorganizado. Eu fiz isso para proteger você, ela repetia. Eu fiquei em pé, olhando aquela cena como se fosse de outra pessoa. Não, eu disse, com uma calma que até me assustou. Você fez isso para manter a paz entre vocês. Eu fui o preço. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos. Você vai acabar com tudo, disse. Eu pensei no café, na palavra talvez, na minha casa sendo moeda. Não, eu respondi. Eu só parei de fingir que não vejo. Subi para o quarto, fechei a porta e sentei na cama. Peguei o caderno e escrevi mais uma linha, a mão firme, sem tremor. Eles confirmaram. Não foi erro, foi plano. E agora não tem volta. Deitei sem dormir, olhando para o teto, sabendo que aquele era o ponto sem retorno. A traição estava clara, mas a história estava longe de acabar. O advogado me ligou na manhã seguinte. Eu ainda estava sentado à mesa da cozinha, olhando para um café que tinha esfriado sem eu perceber. Fernando, eu li tudo o que você me mandou. Ele disse direto. E vou ser muito claro. A situação é grave, grave. A palavra caiu como um carimbo. Quão grave? Perguntei. Do tipo que envolve anulação de procuração, medidas cautelares e, dependendo do que já foi feito com esse documento, até esfera criminal. Eu fechei os olhos por um instante, não por medo, mas porque, ao ouvir aquilo, percebi que não era mais um problema doméstico. Tinha deixado de ser uma conversa entre 4 paredes. Agora havia registros, prazos, cartórios, bancos, consequências que não se resolvem com pedido de desculpa. Eu preciso saber de uma coisa, ele continuou. Eles já movimentaram algo? Conta, bem. Tentativa de venda, consulta bancária? Ainda não sei, respondi. Mas planejaram. Planejar já é suficiente para agirmos, ele disse. Você precisa me autorizar a entrar com uma notificação hoje. Concordei, sem hesitar. O silêncio já tinha me custado caro demais. Desliguei e fui tomar banho. A água quente batia nas costas, mas não trazia alívio. Só deixava tudo mais real. 17 anos de casamento e eu estava ali, preparando uma estratégia jurídica contra a própria casa. Quando saí do banheiro, minha esposa estava sentada na cama, com o celular na mão. Eles sabem,
ela disse, sem levantar a cabeça. Ele me ligou, disse que você falou com um advogado. Sim, respondi. Você não podia ter esperado? Ela perguntou. Agora todo mundo vai saber. Todo mundo. Família, parentes, gente que nunca se importou, mas que adora opinião. Eu esperei tempo demais, respondi. Vocês não esperaram por mim. Ela começou a andar pelo quarto nervosa. Você está transformando isso numa guerra, disse. Isso vai respingar em mim, na família inteira. Já respingou, eu falei. Só não em mim até agora, porque eu não sabia. O telefone dela tocou. Ela atendeu no impulso, sem sair do quarto. Não colocou no viva-voz, mas eu ouvi fragmentos. Voz alterada do outro lado. Meu nome. Advogado. Exagero. Calma. Ela desligou e me olhou com um misto de medo e reprovação. Minha irmã vem aqui mais tarde, avisou. Ela quer conversar com você. Não. Eu disse, simples. Fernando? Não. Repeti. Isso não é reunião de família. É consequência. Ela ficou parada, como se eu tivesse falado outra língua. À tarde, meu telefone não parou. Mensagens de números que eu não falava há anos. Soube que você está passando por um momento difícil. Vamos conversar. Não precisa ir tão longe. Nenhuma pergunta real, só tentativa de contenção, como se eu fosse o problema a ser administrado. O banco ligou. Senhor Fernando, estamos entrando em contato para confirmar uma solicitação de informação patrimonial feita recentemente em seu nome. Meu coração deu um salto seco. Que solicitação? Perguntei. Uma consulta interna vinculada a uma procuração ativa. A atendente respondeu. Ali estava. O plano já tinha saído do papel. Essa procuração foi obtida por meio fraudulento, eu disse. Meu advogado entrará em contato. Houve um silêncio do outro lado. Entendido, senhor, ela respondeu, agora mais formal. Vamos bloquear qualquer movimentação até segunda ordem. Desliguei com as mãos suadas, sentei no sofá. A casa parecia diferente, não menor, mas hostil, como se cada parede tivesse ouvido conversas demais. No fim da tarde, meu advogado confirmou. A notificação tinha sido enviada. Cartório, banco, registro de imóveis, tudo travado. A partir de agora, ele disse, qualquer tentativa deles vai deixar rastro. À noite, minha esposa não jantou. Ficou no quarto, ligando e desligando o celular. Eu comi sozinho, não por escolha. Por necessidade. Eu precisava sentir que ainda sabia cuidar de mim. Quando fui deitar, encontrei uma mala aberta do lado da cama dela. Vai sair? Perguntei. Ela assentiu. Preciso de um tempo, disse. Você está irreconhecível. Eu pensei em dizer tantas coisas, mas só uma saiu. Eu sempre fui esse, falei. Só parei de ser conveniente. Ela saiu naquela noite. Levou algumas roupas. Não disse quando voltava. Fiquei sozinho na casa pela primeira vez em quase 2 décadas. No dia seguinte, a pressão aumentou. O advogado dele me ligou. Tom, educado demais. Fernando, talvez possamos resolver isso de forma mais discreta, disse. Evitar exposição desnecessária. Não fui eu que comecei no escuro, respondi. Agora a luz incomoda? Ele respirou fundo. Meu cliente está muito abalado. Eu também, respondi. A diferença é que eu não roubei ninguém. Desliguei. À tarde, recebi uma notificação formal, tentativa de contestação da notificação. Eles alegavam mal-entendido, boa-fé, interesse familiar. Boa-fé. Eu ri sozinho. Um riso curto, sem humor. O advogado me explicou. Agora entraremos com um pedido de nulidade. Vai ser feio para eles. E para mim? Perguntei. Para você vai ser doloroso, ele respondeu. Porque isso envolve pessoas que você ama. Mas, juridicamente, você está sólido. Sólido. À noite, sentei na varanda, olhando a rua vazia. Pensei
Em quantas vezes eu confundi silêncio com paz? Em quantas vezes deixei passar pequenas coisas para não criar conflito? Em como isso foi usado contra mim? O telefone vibrou. Uma mensagem dela. Não era para chegar nesse ponto. Eu digitei. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei outra vez. No fim, não respondi, porque aquele ponto não foi criado por mim. Eu só cheguei onde já tinham me empurrado há muito tempo. E, enquanto a casa silenciosa me cercava, eu entendi que o pior ainda não tinha passado. Mas também percebi algo novo, pesado e firme ao mesmo tempo. Eu já não estava mais disposto a pagar o preço da mentira para manter uma família que me vendeu em parcelas. Eu acordei antes do despertador, com aquela sensação de que o corpo já estava de pé antes da cabeça. A casa continuava silenciosa demais. Não era um silêncio de paz, era um silêncio de espera, como se tudo estivesse suspenso, aguardando a próxima pancada. Levantei, fiz café e sentei à mesa da cozinha outra vez, a mesma mesa. Pensei em como tudo tinha começado ali, em pequenas concessões, em deixa pra lá, em não vale a pena discutir. A traição não chega gritando. Ela se instala devagar, como mofo, até tomar a parede inteira. O telefone tocou às 8 em ponto. Número do advogado. Fernando, ele disse, preciso te preparar. Eles entraram com uma petição de urgência. Para quê? Perguntei, já sentindo o estômago fechar. Alegam que você está emocionalmente instável, que pode tomar decisões prejudiciais ao próprio patrimônio. Instável. Respirei fundo. Querem me interditar? Perguntei. Ainda não com esse nome, ele respondeu. Mas estão plantando a ideia. Fiquei em silêncio. Eu sabia que esse movimento vinha, desde o momento em que tentaram me pintar, como esquecido, cansado, confuso. Não era sobre dinheiro apenas. Era sobre controle. Sempre foi. Eles anexaram mensagens, áudios, relatos da sua esposa. Continuou o advogado. Tudo muito bem organizado. Relatos da minha esposa. Senti um peso no peito que não era raiva, era luto. Um luto estranho por alguém que ainda estava viva, mas que já tinha escolhido de que lado ficaria. E agora? Perguntei. Agora vamos responder, ele disse. Tecnicamente você está bem. Trabalha, paga contas, sabe exatamente o que está acontecendo. Mas isso vai se arrastar e vai machucar. Desliguei e fiquei olhando para o celular apagado. A ideia de alguém tentar provar, num papel timbrado, que eu não era capaz de decidir sobre a própria vida, me deu náusea. No fim da manhã, ela voltou à casa, não bateu, usou a chave, entrou devagar, como quem pisa em território inimigo. Precisamos conversar, disse. Eu não respondi de imediato. Continuei lavando o copo, com calma demais. Você autorizou isso? Perguntei, sem virar o rosto. Ela ficou em silêncio por um segundo a mais do que devia. Eu só contei o que estava acontecendo, respondeu. Disseram que era importante. Importante para quem? Virei finalmente. Para eles terem argumento contra mim. Fernando, você mudou, ela disse, com os olhos marejados. Você tá frio, tá obcecado. Obcecado. Outra palavra conveniente. Eu fiquei atento, corrigi. Só isso. Ela se sentou, exausta. Isso saiu do controle, disse. Não era para chegar nesse ponto. Chegou porque nunca foi pequeno, respondi. Só era escondido. Ela chorou. Um choro real, pesado. Mas eu já não sabia mais o que aquele choro significava. Pedido de perdão? Medo das consequências? Ou só o desconforto de ser exposta? Você ainda pode parar, ela disse. Dá para retirar a queixa. Dá para conversar com eles. Resolver em família. Família! Eu pensei na palavra como quem toca numa ferida antiga. Família não tenta tirar tua voz quando você fala, eu disse. Família não assina por você, não decide por você. Não te chama de instável quando você reage.
Ela levantou o rosto. Então acabou? Perguntou, num fio de voz. Eu não respondi, porque não sabia. Acabar o quê? O casamento? A ideia que eu tinha de nós? Aquilo já estava em ruínas há muito tempo. Eu só tinha parado de varrer os escombros para debaixo do tapete. Ela pegou a bolsa e saiu de novo. Dessa vez, sem prometer voltar. À tarde, recebi a notificação formal. Li cada linha, fria, técnica. Me descrevia como um homem confuso, influenciável, emocionalmente abalado. Eu me via ali como um estranho, um personagem útil para justificar um golpe que falhou. Assinei a resposta com a mão firme. O advogado disse que isso era importante: mostrar firmeza, coerência, controle. Mas à noite, quando fiquei sozinho outra vez, sentado na beira da cama, a firmeza foi embora. O que ficou foi a pergunta que eu vinha evitando desde o início: como é que eu não vi antes? Pensei nos jantares em silêncio, nas decisões tomadas para evitar desgaste, nos momentos em que eu me calei para não parecer duro. Em quantas vezes confundi amor com tolerar o intolerável? O telefone vibrou. Uma última mensagem dele. Isso está indo longe demais. Você vai se arrepender. Eu não respondi. Desliguei o telefone e deixei em cima da mesa, virado para baixo, como se pudesse conter o mundo daquele jeito. Deitei, olhando para o teto escuro, sabendo que nada estava resolvido, que ainda viriam audiências, laudos, palavras jogadas como facas, que a casa talvez não fosse mais minha, não por falta de escritura, mas por falta de sentido. Eu não sabia como aquilo ia terminar, se eu ia sair inteiro, se alguma relação sobreviveria. Só sabia de uma coisa, pesada e definitiva: a traição não foi o pior. O pior foi descobrir que, por muito tempo, eu ensinei as pessoas ao meu redor que podiam decidir por mim, e que agora, quando eu finalmente dizia não, elas estavam dispostas a me apagar para continuar mandando. E essa ferida, eu sabia, não se fecha com acordo nenhum.